Ok, nesse vídeo eu vou explicar um pouco a respeito do indicador Radar Ibovespa Quant. Tem muita gente com dúvida tentando entender o que é que vem a ser esse indicador, como é que funciona esse indicador, por que esse indicador é importante, qual é a diferença desse indicador para um indicador técnico, como por exemplo aqui um indicador de tendência qualquer, como o ADX, enfim, qualquer indicador. É o seguinte, veja só, esse é um indicador que a gente chama de indicador quantitativo. O indicador quantitativo ele está interessado em tirar fotografias do momento de forma bem ampla, bem macro, né, bem extensiva, integrando vários modelos matemáticos, econométricos, estatísticos, para extrair o máximo possível de informações latentes dentro de um determinado tipo de mercado. E isso a gente vai precisar dominar estatística, matemática, computação científica para implementar tudo isso dentro de um sistema que vai permitir com que a gente avalie uma grande quantidade de dados em um tempo curto, em um tempo hábil, a ponto de eu conseguir tomar decisões rápidas. E isso é interessante por quê? Porque eu não vou estar apenas olhando para o passado. Um indicador, como por exemplo, eu vou adicionar aqui ó, o IFR, o indicador oscilador, que é o índice de força relativa, o Relative Strength Index, né? Eu vou adicionar esse indicador aqui, e quando eu tenho esse indicador, o que, que ele mostra? Ele estuda os preços passados, os meus preços passados, e ele diz se eu tenho uma sobrecompra, aqui em cima, essa região de sobrecompra, ou uma sobrevenda. Isso significa o quê? O preço subiu demais, então está na hora de vender porque pode cair. Porque ele analisa os preços do passado dentro de uma janela, aí dentro de um período de investigação. E ele sugere uma venda ou uma compra a partir dessa análise dos preços do passado. E veja, isso aí é tipo eu operar olhando para trás. É como eu andar num carro olhando para o retrovisor. Mais cedo ou mais tarde, concorda que eu vou bater esse carro. Porque quem olha olhando para o retrovisor apenas tem só uma referência do que está passando. Porém, algo novo que vem aparecer, vem a surgir na frente dele, ele vai bater de frente com esse algo novo e vai ter problemas. Então, olhar para o passado sempre não é uma das melhores estratégias, porque o passado nem sempre, né, a gente tem garantia que ele vai se reproduzir, ele vai se comportar novamente no futuro. A gente não tem essas garantias. Então, olhar para indicadores técnicos é uma atividade que é atrasada, né? É uma atividade que eu só olho para o passado e ainda de maneira pontual com um tipo de técnica de análise bem básica, não é? É uma estatística, tem uma matemática, mas ela é muito básica comparada a um indicador quant, por exemplo. Veja esse indicador aqui, ele além de estudar o ativo em questão que a gente quer operar, ele analisa aqui vários outros ativos. Eu tenho um total de 73 ativos, além do meu ativo objeto. E o detalhe, cada um desses ativos estão sendo analisados, olha, em 4 time frames distintos. Então é muita coisa de avaliação. Tá vendo? Cada um desses ativos aqui eu tenho 4 time frames. Eu tenho de 1 minuto, eu tenho de 5 minutos, tenho de 15 minutos e tenho de 4 horas analisando aqui derivadas, analisando aqui volatilidades, analisando correlações desses ativos nos 4 time frames com o ativo atual, fazendo toda aqui uma incorporação estatística, econométrica e também probabilística para eu ter uma ideia do que está acontecendo com o meu preço no momento atual. Atenção, isso aqui é uma fotografia, isso aqui é um termômetro, ele diz o que está acontecendo agora. Isso aqui não é uma bola de cristal. Isso aqui não está dizendo o preço vai para cima, vai para baixo, não. Simplesmente ele está dizendo, olha só, a partir dessa configuração eu tenho muitos ativos caindo. E como esses ativos compõem o índice Bovespa, provavelmente esse índice Bovespa pode cair ou pode subir. Por que pode cair ou pode subir? Porque vai depender também da correlação entre esses ativos com o índice Bovespa. E além disso, além da correlação, ainda vai depender também da causalidade. Será que esses ativos causam a movimentação do Ibovespa ou a movimentação do Ibovespa que causa a movimentação dos ativos que o compõem? Isso aí é outro estudo à parte, isso aí já é um estudo econométrico que tem que ser feito também para a gente ter ideia de quem está puxando, quem está movimentando o preço, principalmente do ativo que a gente quer operar em questão. A gente quer operar o mini índice. O mini índice afeta a movimentação dos ativos ou os ativos afetam a movimentação do índice, né, do Ibovespa. O que acontece? E isso tem uma medida estatística que a gente parametriza, a gente estuda. No grupo, tem até link aí na descrição para quem quiser participar. No grupo eu forneço todos esses indicadores, forneço os códigos também que faz aí essa análise para dizer quem está puxando quem, ou seja, quem veio primeiro. Inclusive é o mesmo algoritmo que diz, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Com esse algoritmo a gente consegue, com base nos dados, evidenciar isso, né? O que é que está puxando quem, o que é que está causando quem, né? Qual é a ordem. E isso é fundamental aqui dentro dessa estratégia para a gente ter pelo menos uma ideia do direcional.
Então, ok, o indicador quantitativo ele tem esse potencial de tirar uma fotografia do momento atual com base em uma grande quantidade de dados e de ativos, integrar tudo isso a partir de estatística, econometria, probabilidades e jogar para a gente aqui uma situação do que está acontecendo agora. Aí sim, como tudo na vida, né, como tudo na física, como tudo na natureza, a gente tem o fator inércia. A primeira lei de Newton é a inércia. Então, a inércia é o quê? Se um corpo ele está em movimento, esse corpo irá manter esse movimento caso não haja uma força contrária a esse movimento. Então, ele continuará se movimentando até que surja uma força contrária. Porém, no surgimento dessa força contrária, ele ainda tem uma resistência, né, da inércia. Ele demora um pouco para depois mudar a sua movimentação. Então, é isso que acontece. Eu tenho aqui um termômetro. Eu tenho que estar todo mundo caindo. Então eu vou ter um período ali de inércia nessa movimentação aí de trânsito, assim, de dizer todo mundo cai e puxa consequentemente o ativo. Nessa puxada ele vai caindo, vai puxando, vai puxando, vai puxando, até que vem uma força contrária, né? Se estiver caindo, tem que vir uma força de compra, uma força dos compradores para ele trazer para cima agora os preços. Quando ele traz para cima, né, nessa movimentação de trazer para cima, eu tenho a inércia e nessa inércia o indicador consegue capturar. O indicador já começa a mostrar que há uma tentativa de mudar, né, de direção. As cores aqui que eram para baixo agora começam a aparecer, por exemplo, cores de alta, como é o caso aqui do verde. Então tudo isso é capturado com o indicador e eu consigo tomar decisões interessantes de forma mais integrada, mais ampla, avaliando muito mais parâmetros e tomando aí uma decisão mais assertiva consequentemente. Então deixa eu até tirar esse indicador daqui, né, o IFR, só para a gente não poluir demais o gráfico. E é isso. Só que, além do indicador quantitativo ter tudo isso, ele tem também aqui maneiras de eu utilizar uma inteligência para calcular a probabilidade. Note que Vale aqui está com um verde bem escuro, a B3 também está com um verde bem escuro, então isso significa que a correlação é alta para esses ativos, ou seja, a correlação desse ativo com o Ibovespa é alta. E o que é que vem a ser correlação? Correlação é, se o Ibovespa sobe, o ativo também sobe, se tiver verde. Se tiver vermelho, né, significa que se o Ibovespa subir, esse ativo está caindo. Ele se comporta o contrário, o inverso do que se comporta o meu ativo de referência que eu quero operar, que aqui é o índice no caso. Então é isso, eu tenho essas informações com o índice Ibovespa de correlação, também eu tenho correlação com o dólar, olha só que interessante. Deixa ele estabilizar, ele está aqui calculando ainda, pronto, calculou. A correlação do Ibovespa com o dólar, já nota que a maioria aqui é inversa, né? A correlação é inversa do Ibovespa. Se o Ibovespa cai, o dólar sobe, e vice-versa. Então eu tenho como saber isso pontualmente para cada um dos ativos. Eu consigo calcular as probabilidades aqui também. Essas probabilidades tem um vídeo específico, tem aí uma playlist para você entender como funcionam essas probabilidades aqui frequentistas. Eu também uso probabilidades bayesianas. Eu até também tenho cursos a respeito desses estudos de probabilidades. Caso você queira, né, estudar a parte de matemática, que inclusive eu vou começar a fazer mais vídeos sobre a matemática, que tem toda uma matemática interessante, bonita, uma matemática que merece ser entendida, né, merece ser compreendida, porque a partir dela nós podemos extrair informações cruciais para alimentar os nossos modelos de tomada de decisão. Eu tenho também até o Rust aqui, o cálculo do Rust. O vídeo está aparecendo aí para você, eu aconselho você a assistir um vídeo sobre Rust, que eu explico melhor como é que funciona todos esses dados, né, como é que funcionam os valores dos Rusts. Eu também tenho aqui alguns plots que eu posso plotar para entender como é que variou o coeficiente de correlação com relação ao tempo. Isso tudo também me ajuda. E a parte de estudo aqui de equilíbrio das cores. Ou seja, o indicador quantitativo ele é bem mais amplo, tá notando? Ele tem muito mais informações, mais complexidades, e ele permite que a gente faça uma avaliação mais integrada. E isso são ganhos diversos, e como eu já disse, isso não é uma bola de cristal. Isso estuda o termômetro do momento atual. Ele diz a temperatura. Se está quente, se está frio, se está morno. Quente, vamos supor, compra. Frio, vamos dizer, vende. Morno, vamos dizer, não faz nada. Então ele diz isso pra gente. Isso já é grande coisa. Aí você já tem uma estratégia. Você faz o quê? Usa esse indicador complementando a sua estratégia, o seu setup atual. Vamos supor que o seu setup está mandando comprar aqui. Aí você olha o indicador está dizendo o quê? Vale a pena comprar. Várias janelas aqui verdes, então eu compro. De outra maneira, então, você avalia, o seu setup está dizendo vamos vender, aí você usa o indicador, o que é que está dizendo o momento atual? O momento atual está numa temperatura muito baixa. Ótimo, então a gente vende mesmo, porque temperatura baixa propicia a venda, eu estou com um setup já que mostra a venda, minha intenção é de vender,
e aqui o mercado como um todo está baixista, então eu vou entrar numa venda, porque está tudo condizente, né? Tudo está harmoniosamente na direção do movimento que eu pretendo fazer. Esse é o tipo do estudo que a gente usa com indicador quantitativo. Ele, mais uma vez, pode ser utilizado como tomada de decisão principal? Pode. Porém, é sempre bom auxiliar esse indicador com uma estratégia prévia que você já tem, com outro tipo de setup, com outras análises que você já tem, porque ele complementa, ele amplifica o seu potencial da tomada de decisão, uma vez que ele integra várias concepções de dados, de vários espectros de ativos, time frames e etc. Tudo certo? Então, essa é a principal diferença. Também tem um vídeo aí que eu estou deixando para você a importância da análise quantitativa e fortemente eu aconselho você a estudar matemática, estatística e lógica de programação, principalmente Python, porque vai ajudar muito você na compreensão desses assuntos e na implementação também das suas ideias sobre o ponto de vista com esse viés quantitativo. Tudo certo? E se você chegou até aqui, tem um link aí gratuito de um curso completo, mais de 5 horas de curso de Python, fundamentos para você aprender o beabá do Python e depois conseguir implementar suas ideias quantitativas aqui nos estudos. Além desse curso também eu deixo um outro curso gratuito sobre o uso da ferramenta Python já com os estudos quantitativos que a gente estuda até essa parte aqui, ó, de equilíbrio das cores. Eu mostro um curso aí gratuito para você entender como é que funciona o equilíbrio das cores utilizando já uma ferramenta quantitativa. Então você já vai dar um primeiro passo nos seus estudos, ou um passo bem importante para você começar a entender esse universo quantitativo. Tudo bem? Então, obrigado por ter chegado até aqui. Lembre-se mais uma vez de deixar o like, inscreva-se no canal e estou aguardando você em outras oportunidades. Até mais!